Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais uma história real chocante que eu precisava trazer para vocês. Isso daqui não foi uma história real que foi enviada para mim como história real, mas foi um desabafo e um pedido de ajuda lá no Instagram. Não que as outras histórias não tenham importância, mas essa aqui é uma questão de utilidade pública, do que estão fazendo com as nossas crianças, do que está acontecendo com as mulheres que estão colocando filho no mundo aí, como se estivessem cuspindo um chiclete usado e jogam lá no asfalto para derreter e grudar no sapato de alguém. Isso daqui me chocou muita gente lá no Instagram quando eu compartilhei, e nós precisamos falar sobre isso. Bom, ela chegou me cumprimentando, bom dia Silvana, não sei se você vai ver essa mensagem, mas aconteceu uma coisa muito estranha com a minha família e eu queria a sua opinião. Sei que você não é médica, mas sei que é muito inteligente e tem conhecimento. Então, uma criança da minha família apareceu com uma doença contagiosa sexual em suas partes íntimas. Ela tem por volta de 3 anos de idade. Ela não falou aqui o sexo da criança, se é menino ou menina. Acredito que é menina, pelo que ela me falou depois. Foi levada ao médico e constatou-se que não houve penetração, mas que ela estava com algum tipo de doença sexualmente transmissível, que eu não sei qual é, no caso ela não sabia. Ficamos sabendo que o pai estava com a mesma doença. Moral da história: a mãe da criança alega que a criança pegou a doença do pai através da toalha de banho. Que nojo, Sil. Mas infelizmente foi o que ficamos sabendo. Este acontecimento está me deixando muito intrigada. Mesmo tendo chegado até a minha pessoa por engano, eu não consigo acreditar. Daí eu conversei com ela, fiz algumas perguntas e ela voltou a falar comigo. Boa tarde. Eu também fiz essas perguntas acima que você fez. Eu perguntei para ela se a mãe não tinha questionado como o pai pegou a doença. Se a mãe não tinha doença, será que ela não se questionou como que o marido pegou? E mais algumas perguntas que eu não me lembro porque eu não coloquei aqui. E como que uma criança de 3 anos usa uma toalha de banho de um adulto? Foi algumas coisas assim. Conversei com a única pessoa que tenho liberdade, a avó da criança. E ela me contou que quando viu o que estava acontecendo, levou a criança no mesmo momento até o médico. Talvez você se pergunte por que a avó demorou para ver. É que nessa época ela ficou 1 mês sem ver a neta, porque a mãe da criança tinha arrumado um trabalho online e não podia ficar com a criança, de acordo com a mãe. Então essa criança ficou de um lado para outro. Lembro-me da avó dessa criança conversar comigo indignada com a atitude da filha. Mas a filha falava que tinha que ser assim porque ela precisava trabalhar. A avó da criança até comentou de tentar pegar a criança para ela, para criar, mas ela sabia que não iria durar muito, pois a criança em questão chorava por saudade da mãe. Nesta mesma época, a mãe da avó da criança ficou doente e a avó, que era muito apegada à neta, ficou mais longe ainda, pois tinha que ajudar a própria mãe doente e trabalhar também. Continuando então, quando ela viu, pegou a neta e a mãe da criança e levou para o hospital. Segundo a avó, o médico disse que a história estava estranha, e as enfermeiras também. No entanto, tanto a filha como o pai tomaram remédio. E Silvana, eu não consigo acreditar que uma toalha faça isso. Mas esta criança ficou de um lado para o outro por um período. A avó está tomando providências. O médico também questionou a mãe e não foi constatado nenhum tipo de penetração na criança. Então, foi a história que fiquei sabendo. A mãe não pegou a doença. Realmente, tudo muito estranho. Se eu souber de mais alguma coisa, eu volto aqui para te contar, porque eu estou indignada com essa história. Não acredito no poder de uma toalha de banho. E obrigada por me ouvir. Aí a gente conversou mais um pouco. Eu não coloquei aqui o que eu mandei para ela, porque eu gravei áudio, e áudio do Instagram não tem como transcrever. Aí ela voltou e falou: a mãe da criança disse que o pai tinha doença e ela não. E a criança pegou na toalha. Bom, isso foi o que eu fiquei sabendo. Vai saber se não é outra doença, porque a avó da criança entrou em pânico. Realmente você está certa, porque a avó disse que estava descendo para as pernas da criança. Aqui tem um ponto
porque ela achou que era candidíase. E eu falei que candidíase, teoricamente, não é uma doença, uma IST, né? Uma infecção, que faz parte de um fungo que nós temos, que toda mulher tem na região vaginal. E que quando baixa a imunidade, esse fungo prolifera. Então, provavelmente era uma menina. Só que aí ela fala aqui que realmente acha que não é isso, porque a avó disse que a doença já estava descendo para as pernas da criança. E a candidíase não, a candidíase dá muita coceira, muita ardência na uretra, essa criança ia chorar muito e ela não desce, porque é um fungo, é proliferação de fungo, dá corrimento, dá aquele negócio, mas não é uma coisa que pega na pele. Então, Silvana, tem coisas que não me contaram, e você tem toda a razão, só sei que a criança tomou remédio e o pai também tomou. E que a avó dessa criança não sai mais de cima. Também não sei o que aconteceu, porque ela ficou em um período com outros membros da família do pai por certo tempo. A única coisa que a avó me disse é que está fazendo de tudo para poder proteger a neta. Realmente é muito complicado. Obrigada por me ouvir. Assisto todos os dias os seus vídeos e sei que você é muito ocupada. Mesmo assim, você me escutou. Deus abençoe você. Bom, gente, essa história foi compartilhada lá e tem muitas questões aqui que muita gente falou que pode, que não pode. Então, primeiro, pode sim se pegar uma IST. Eu não sei o tipo de IST. Através de utensílios. Usar uma calcinha, usar uma cueca, usar uma toalha de banho que não tenha sido devidamente higienizada, você pode pegar sim algum tipo de IST. Não sei o que dizer dessa história, deixo aí o julgamento e os comentários para vocês, mas tem muita coisa errada aqui. Como que o pai tinha e a mãe não tinha? Para mim, o pai não tinha nada. Isso foi uma desculpa que a mãe inventou para não assumir a responsabilidade de que essa criança estava sendo abusada por outras pessoas. Lembra que ela fala aqui que a mãe tinha que trabalhar e essa criança ficou de um lado para o outro? Pois é. Então, e aí o pai tomou remédio, a criança tomou remédio, acabou. Mas uma coisa aqui que me encasquetou muito são os profissionais de saúde. Quando acontece isso, eles não podem liberar a criança, eles têm que chamar o conselho tutelar. Aconteceu um caso aqui com um amigo meu que foi para um motel com uma menina, a menina disse que era maior de idade, que tinha acho que 14 ou 15 anos, não me lembro, 16, ela falou que tinha 16. E depois, foi tudo pensado, tudo com os pais da menina, tanto que depois descobriram que a menina já tinha feito aborto e tal. Ela era tipo da vida. Mas ela só tinha 13 anos, eu acho, ele não sabia. De repente, a polícia bateu na casa dele, ele era casado, algemaram ele e levaram. Por quê? Porque a menina foi lá no posto de saúde fazer um exame para depois chantagear ele e não saiu mais de lá. Porque viram que tinha coisa errada ali, ela foi lá porque ela queria comprovar que tinha sido feito sexo e tal, porque ela queria só chantagear ele. E aí os pais tiveram que falar a verdade e tal, e meu amigo foi preso. Ele gastou o dinheiro da casa dele para poder sair da prisão. As câmeras mostram tudo no motel, que não houve abuso, que não houve nada, que ela estava ali de livre e espontânea vontade, mascando chiclete. Mas não importa, pela idade dela, chama-se abuso de vulnerável. Depois foi descoberto que a menina já era da vida, tanto que já tinha feito um aborto. Então ela não era uma pessoa inocente. Mas a lei é assim. Então, mas o fato aqui é que essa criança não poderia ter saído de lá. Deveriam ter chamado a polícia, ter chamado o conselho tutelar para ver por que aquela criança estava com aquela doença. Então, como que o médico e as enfermeiras, a gente não acreditou e manda embora e aí consomem com as provas, né? Porque depois que você tomou o remédio e tal, não tem mais sintoma, já era. Então é isso, gente. Essa criança tinha que ter sido tirada, independente do que aconteceu. Alguma coisa errada está acontecendo e essa criança precisava ser protegida e ninguém a protegeu. A avó também, quem sabe por conta da ignorância, né? Não sabe muito bem o que fazer, não sabe se posicionar, não tem a instrução necessária. Não adianta ela ficar em cima da criança, ela não é responsável pela criança. Tem que ter um adulto aí responsável por essa criança.
Bom, era esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês deixem os comentários de vocês e me sigam lá no Instagram, porque esse tipo de história, esses depoimentos mais simples, esses pedidos de ajuda, é lá que a gente acaba postando e comentando. Um beijo e até a próxima História Real.